Mas olha o tipo de discurso desse jovenzinho. Versículo 19. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para dizer? Se você... Parênteses aqui, meus irmãos. Se você pega um menino desse hoje, que passa o dia olhando TikTok, ele vai começar: mano, deixa eu te falar, saca só. Aí o cara some da minha frente. O cara que tem 3 verbos e 5 gírias e acabou o vocabulário, numa dessa aqui o cara fala: some, moleque, aqui. O que você tem para me dizer? Aí eu fico imaginando uma criança de 12 anos falando isso. Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Aí o comandante olha, despediu o rapaz e recomendou para ele: não diga isso para ninguém, não espalhe essa informação. E acreditou e tomou providências. Mas é bonito, né? Você vê a diferença, né, da educação, do contexto. Uma criança possivelmente falou parecido com isso. Uma criança soube se expressar, um adolescente soube se expressar com firmeza, com seriedade, com coragem, com clareza. Isso era muita característica da época também. Valorizar a oratória, o saber falar, se expressar, expor as ideias, debater, convencer e coisa do tipo. Mas aí o ponto, voltando para o ponto, meus irmãos. Um livramento assim, por meios secundários, Deus usa uma criança. Deus usa, como diz, está escrito, né? Deus usa às vezes o que não é para envergonhar aquilo que acha que é. Deus usa coisas simples para derrubar supostamente gigantes desse mundo. O comandante aqui chama 470 soldados e imediatamente ele faz uma espécie de... quando o prisioneiro é colocado de um lugar para o outro, um traslado, espécie de traslado, e encaminha Paulo para Cesareia, que está bem mais distante, e lá tem, né, o centro do governo, o governador da região está lá, Félix, tem uma prisão também mais estruturada, está longe de Jerusalém, das emboscadas, dos motins possíveis, e ademais ainda ele joga a responsabilidade para o outro, né? Então aqui o comandante Cláudio Lísias, ele também quer se livrar desse pepino, uma vez que, como Paulo é cidadão romano, se acontece alguma coisa, ele também teria responsabilidade. Se matam Paulo numa emboscada alguma coisa, ele também, inclusive, possivelmente teria que responder por negligência. E isso era muito sério, era um código de honra de soldados, e era muito sério. Lembram daquela vez que a prisão se abre e está tudo escuro, e o soldado acorda atordoado e pensa que todo mundo escapou, e ele já vai se matar. Então ele vai se matar porque ele sabe que se tivesse realmente escapado prisioneiro sob a responsabilidade dele, ele seria morto mesmo por Roma. Então ele já quer antecipar aquilo lá. Tamanha a responsabilidade de quando você tem prisioneiros sob sua égide ali. Então Cláudio aqui também, ele tá meio querendo já resolver isso também. Então encaminha Paulo para Cesareia, coisa de quase 100 quilômetros. Isso na época era quase 2 dias de viagem. Então ele resolve muita coisa aqui já. 470 soldados, meus irmãos, é quase a metade de todos os soldados que havia em Jerusalém. Imagine você fazer uma excursão dessa, você ter uma transferência dessa, nessa época, precisar de 470 soldados, 200 infantaria, 70 cavalaria, mais outros 200 lanceiros, como diz o texto. 470 homens para fazer com que Paulo não caísse em nenhuma emboscada. O pensamento dele é: eu vou me antecipar. Foi quase que imediatamente, na mesma noite, ele já despacha Paulo. Mas mesmo que, de repente, essa informação vaze e esses 40 tentem alguma coisa, eu tenho mais de 10 vezes a quantidade desses homens para dar conta do recado. Se são 40, eu tenho 470. Eu acho que eles aguentam. Mas Paulo vai chegar em Cesareia. Paulo não vai morrer. Um ímpio, meus irmãos. Um ímpio bate também na mesa. Se 40 bateram na mesa, nós vamos matar. Outra pessoa, direcionado também por Deus, bate na mesa e fala: não vai matar, eu vou mandar 470 homens e este cara vai chegar seguro em Cesareia. E ninguém detém os planos de Deus. Ninguém segura o que Deus deseja. Aquilo que Deus deseja fazer,
acontece. Nenhum dos seus planos, a Bíblia diz, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O restante do texto é mais uma burocracia aqui, a chegada de Paulo, a carta que o comandante envia para o governador, depois vocês podem ler em casa, até o versículo 35, eu gostaria de fazer algumas aplicações e pensar mais algumas coisas, como a gente tem meditado. Uma delas eu pensei sobre a soberania de Deus, os planos de Deus não ser frustrados. Está muito claro aqui que o plano de Paulo ir para Jerusalém não é simplesmente plano de homem, mas é plano do Senhor, e de ele ir para Roma também é plano do Senhor. E mesmo diante, irmãos, das adversidades, quando menos se espera, surge uma saída. Às vezes de coisas simples, como eu falei, de elementos frágeis, daquilo que não é. Um rapaz aqui é usado como um pivô. Mas agora vamos pensar um pouquinho na história bíblica. Outras situações também pareciam muito difíceis, e sempre Deus, para estabelecer seu plano, com maestria, às vezes com muita paciência, com muita simplicidade muitas vezes, simplicidade que chega de fato a humilhar a mente arrogante do homem. E diversas vezes ele já fez isso e mostrou que, olha, eu sou o soberano do universo e aquele que realmente tem as coisas sob controle. Quem não lembra de mais de 5.000 pessoas com fome, e um garotinho chega com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, era tudo que ele tinha em suas mãos. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta a multidão. Quem não lembra quando um gigante começou a escarnecer contra Israel, um gigante temível, e um rapazinho também, adolescente ali, com um armamento muito sofisticado, uma funda e 5 pedras, ele consegue desbaratar e derrubar um campeão filisteu. Quem não lembra disso? Quem não lembra de Naamã, o leproso, caindo em lepra, alcança a cura mergulhando num rio simples, humilde, meio barrento, em obediência que um profeta falou, vai lá e mergulha no rio 7 vezes. E um leproso vem à cura por uma coisa extremamente simples. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 1 Coríntios 1, 27. Deus frequentemente, meus irmãos, muito frequentemente age por meio de coisas simples, às vezes pequenas, às vezes coisas desprezadas, para que ninguém se glorie, porque a glória é dele. A glória é dele.